Para o povo de Nordeste. Aleluia! É como a Bíblia diz que aqueles que são nascidos do Espírito, aonde o vento sopra, ele vai. E aqui fomos soprados pelo Espírito para estarmos aqui. E lemos o texto sagrado, a palavra de Deus, a respeito da cura do cego. Vemos que Lucas ele escreve a este evangelho, que é a biografia de Cristo, tratando-se da pessoa de Jesus como Filho de Deus. E este Filho de Deus, manifesto sendo ele o Cristo, o Messias, que veio como promessa para trazer a libertação. Os judeus aguardavam um rei que viesse libertá-los da opressão de Roma. Porém, Cristo ele veio para libertar da opressão do pecado. Pois aquilo que oprime o homem, aquilo que traz sobre o homem um grande peso, se chama pecado. A maldição de todas ou de toda nação se chama pecado. Todas as mazelas e males que sobrevêm à humanidade foi por consequência do pecado. Aleluia! Mas, como diz a Bíblia, que o Filho de Deus se manifestou para desfazer. E esse mesmo Cristo Jesus, ele está presente aqui nessa noite. Ele está aqui conosco, pronto para desfazer toda a obra do adversário. Porque o nome dele tem poder. O nome dele tem autoridade. Eu creio. Filipenses 2, 10 e 11 diz que ele recebeu o nome pelo que aqueles que estão no céu, na terra e embaixo da terra se curvarão. Amém, Jesus. Aleluia! Jesus ele tem poder, irmãos. E o que nos reúne aqui nessa noite não é outro senão ao nome de Jesus. Não estamos aqui simplesmente porque viemos buscar no nome do pastor ou do pregador, porque viemos buscar no nome do Senhor Jesus. É este nome que tem poder de curar aqueles que estão enfermos. É este nome que tem poder de trazer libertação para aqueles que estão oprimidos. É este nome que tem poder para desfazer toda a obra do adversário contra a nossa vida, contra o nosso lar, a nossa casa. E a esse Jesus manifesto e registrado aqui, Lucas registra esse tão grande milagre, a qual diz o texto no versículo 35 que Jesus chegando em Jericó, havia um homem cego assentado à beira do caminho. Aleluia! E aqui nos traz uma grande realidade da condição do ser humano longe de Deus. Sabemos que, segundo o que está escrito em João 14,6, Jesus diz que ele é o caminho. Mas este homem se encontrava afastado, à beira do caminho. Ele estava longe do caminho. Assim éramos nós, sem Jesus, estávamos à beira do caminho. Aleluia! Até o dia que Cristo apareceu e decidiu entrar na nossa história. Glória a Deus. Glória a Deus! Esse dia, este homem iniciou-se à beira do caminho. A condição do homem sem Deus é estar distante, desprovido da sua graça, desprovido de sua presença, longe. Mas o propósito de Deus não é este. O propósito de Deus é trazer, é atrair todos à sua presença. Glória a Deus. Glória a Deus! E para isso, assim como nos encontrávamos um dia, este homem também estava, até o ponto em que Jesus decidiu entrar na sua história. Aqui nesse contexto compreendemos que Cristo, ele tem os seus propósitos, aonde ele ia, o que ele fazia, tudo era direcionado e segundo a vontade perfeita de Deus. Não era por obra do acaso. Jesus não adentrava numa cidade sem querer. Jesus não faz nada na nossa vida. Há coisas e há pessoas aqui que pensam, isso aqui foi sorte. Não, é livramento de Deus. A gente ainda pensa que sorte e coisas do acaso podem ser suscetíveis à nossa vida, mas desde o momento que nós compreendemos que a nossa vida é condicionada e conduzida pela presença de Deus, porque quem governa, quem comanda, quem orienta é Ele, quem está no controle da nossa história é Ele. Glória a Deus. Não somos movidos por sorte. Aquele livramento não foi sorte, foi o livramento de Deus, é a mão de Deus. Glória a Deus. Por isso, Aleluia! quando Cristo adentra essa cidade, este homem que estava ali, revelando a condição da humanidade, longe de Deus, à beira do caminho,
Mas Cristo teve um encontro com ele, assim como também Cristo teve um encontro com nós e está tendo um encontro com Glória a nós. Deus. Oh, maravilha. Porque esse mesmo Cristo que veio e se manifestou, ele está presente. Aleluia, Jesus. Ele se manifesta na igreja. Oh, glória a Deus. Aleluia. E quando este homem que estava ali à beira do caminho se depara com Jesus, ele estava mendigando. Todos nós temos uma situação antes de Cristo, até o momento em que ainda não havíamos tido encontro verdadeiro com Ele. O que éramos nós ou quem éramos nós? Este homem era um mendigo, padecia necessidade, vivia sobre aquilo que as pessoas davam a ele. Mas Jesus teve que entrar na história, no caminho dele. Às vezes pensamos que fomos nós que encontramos a Ele, fomos nós que o aceitamos. Aleluia, Mas a grande realidade é o homem que estava perdido. Jesus que foi nos encontrar. Obrigada, meu Deus. Aleluia. Jesus não estava perdido. Eu encontrei Jesus, Jesus estava perdido. Perdido estávamos eu e você, e Ele nos encontrou. Glória a Deus. E graças a Deus por isso que Ele nos encontrou. E em João 15:16 diz que Ele que nos escolheu e não fomos nós que escolhemos a Ele. Amém, Jesus. Ele nos encontrou, Ele nos chamou, Ele nos escolheu. E este homem ainda, no versículo 36, o que é que acontece? Ele ouvindo passar a multidão. Como sabemos, ele cego. A sua percepção pela multidão que estava ali, logo ele entendeu, está acontecendo alguma coisa. Não é comum estar passando aqui uma multidão, mas ele logo foi atraído por este som, por aquilo que estava acontecendo, e ele perguntou. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava ali. E quando nós compreendemos Aleluia. a esta realidade do que ele está declarando, é muito interessante. Porque veja, quando observamos que as pessoas que estavam andando com Jesus, eles haviam visto muitos milagres, muitas coisas que Cristo havia feito, haviam contemplado as suas multiplicações, haviam visto Cristo dar visão a cegos, audição a surdo, enfim, tantas maravilhas que Jesus fez. Glória a Deus. Porém, estes mesmos que caminhavam com Cristo Aleluia, Deus. não consideravam Ele como o Messias e o Rei. E como eu entendo isso? Da forma que eles declararam a Jesus Nazareno. Para mim e para você pode ser algo normal. Porém, os judeus, ao se expressar dizendo Jesus de Nazaré, para que nós entendamos o contexto, Nazaré, irmãos, no nosso linguajar da atualidade, era como uma comunidade. Era um lugar afastado, e de lá não havia saído nada bom. Não havia nomes de grandes pessoas, ou seja, nada havia saído de Nazaré. Então quando disseram, ele veio de Nazaré, e porventura tem alguma coisa boa de lá? Só que há um grande problema. Eles achavam que Jesus nasceu em Nazaré, porém ele nasceu em Belém e ele cresceu em Nazaré. E o desprezo que os judeus tinham por Jesus, pelo local do seu crescimento, e assim isto a esses que também declaravam que Jesus o Nazareno passava, ou seja, é um profeta aí que veio lá de Nazaré, qualquer um que está aí, estão acompanhando ele. Você consegue entender que aqueles que estavam andando com Jesus não haviam ainda recebido a Ele, entendido Ele como Rei e Senhor das suas vidas. Aleluia. E trazendo para a nossa atualidade, aqueles que ainda comungam, ou seja, frequentam a igreja, aqueles que cultuam, mas ainda não têm a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Quem é Jesus? É aquele que abriu a porta para mim, eu estou trabalhando até hoje. Quem é Jesus? É aquele que fez isso, me curou, mas não tem Ele como verdadeiro Senhor e Salvador da sua vida. Só reconhece a Ele por aquilo que um dia Ele fez, e não por aquilo que Ele é e representa para nós. Glória a Deus.
andavam com Jesus não o reconheciam como Rei e Senhor das suas vidas. Era simplesmente Jesus de Nazaré. Glória a Deus. E ainda Aleluia. muitos quem é Jesus é simplesmente aquele que me concedeu uma bênção, aquele que fez alguma coisa, mas acima de tudo Ele quer ser Salvador da nossa alma. Amém. Aleluia. Porque Ele não morreu, irmãos, simplesmente para abrir uma porta para nós. Então seu sacrifício na cruz seria para quê? Para abrir uma porta? Isso aí não precisava. Mas além disto, Ele morreu se entregando para salvar a humanidade que estava condenada. Porque quando Cristo se entrega e Ele morre, através do seu sacrifício substitutivo, ou seja, Ele nos substituiu. Porque nós havíamos adquirido uma dívida. Em Gênesis, quando Adão peca, ele adquire uma dívida. Mas a dívida que ele adquiriu foi com Deus. Aí é o grande problema. Ser difícil é dever ao homem, quanto mais dever a Deus. Adão comprou uma dívida e a humanidade estava com essa dívida. E a grande questão era uma dívida impagável. Nem eu nem você tínhamos recursos. Nem eu e você tínhamos condição. Por quê? Porque para que a dívida fosse pagada, precisava que fosse um sacrifício puro, que fosse um sacrifício limpo, santo e perfeito. E a pergunta é: quem de nós é santo, limpo, puro e perfeito? Como é que nós íamos... Aleluia. Como que nós iríamos nos entregar para tal sacrifício? Mas aí o Filho de Deus, que é puro, santo e perfeito, Ô, glória. Glória a Deus. Ele decidiu assumir o nosso lugar. Amém. Ele assume o nosso lugar. Obrigada, meu Deus. Aleluia. Porque Ele é puro, é santo e perfeito. Então Ele cumpre os requisitos para pagar a dívida. E a dívida foi paga. Ô, glória. Glória a E esse Deus. mesmo Cristo, que para esta multidão era simplesmente um Jesus da comunidade, Jesus de Nazaré, que está passando por aí, estamos acompanhando Ele. E o que é que vai acontecer? Tem gente que só acompanha a multidão. O que é que vai acontecer hoje? O que é que vai ter lá? Mas o real propósito é: eu vou lá porque eu sei que Ele está. Aleluia. Eu vou ao culto porque eu sei quem é que vai se fazer presente lá. Eu estarei lá porque eu sei qual é a presença que vai se manifestar lá. Não é a presença humana, é a presença sobrenatural de Deus. É Cristo que se manifesta, é Ele que se revela. E onde Ele se revela, eu tenho a plena certeza e a convicção de que acontece sinais, que acontece maravilha, que há pessoas libertas, transformadas, regeneradas, porque o poder de Deus se manifesta. Ô, glória. A grande questão é a declaração deles de não reconhecer a Cristo como sendo Rei, como Senhor, como Messias. E nós devemos tê-lo como Senhor, Salvador da vida. Aleluia. No versículo 38, a resposta deste: então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas espera aí, chegaram para ele e disseram: Jesus de Nazaré. E por que ele não repetiu? O que ele ouviu foi uma coisa, o que ele declarou foi outra. Eita, glória. É Aleluia. porque ele não se importou como a multidão aceitou Jesus, ou seja, como eles entenderam que Jesus era simplesmente de Nazaré. Ele entendeu que Cristo, além de ser simplesmente aquilo que estavam dizendo para ele era o Messias prometido. Amém. É uma declaração de fé. O que ele recebeu foi uma coisa, mas o que ele declarou foi outra. Perceba, irmãos,
que podemos até ser redundante, mas aqui era um cego que enxergava, porque a multidão conseguia ver, andava com Jesus, viram o que Jesus fez e não reconhecia ele como sendo o que ele era, o Messias, o Rei. Mas aquele que era cego, estava à beira do caminho, que não conseguia, pela sua impossibilidade biológica, ou seja, a sua condição de visão, saber quem era que estava ali, mas quando ouviu o que eles declararam, ele disse: não, para vocês ele é isso, mas para mim ele é o filho de Davi. Ele é o Aleluia, glória a Deus, oh glória a Deus. Verdade. A declaração dele em crer em que Cristo é aquele que deveria vir da geração, ou seja, da descendência de Davi. Glória a Pois Deus. esse deveria ser o Messias. Então, irmãos, era o cego que enxergava melhor do que os que estavam com Jesus. Oh, aleluia. Porque ele conseguiu enxergar Jesus muito mais do que aqueles que andavam com ele. Ele já estava começando a ser trabalhado. A vida dele, a obra na vida dele, pela sua declaração de fé. O que Jesus é para nós. Muitas vezes, no decorrer da nossa caminhada, nos prendemos simplesmente a reconhecê-lo como algo que nós ouvimos alguém dizer. Muitas vezes as pessoas estão por um certo percurso na sua caminhada na igreja e só conhecem Jesus pelo que as pessoas dizem. Mas a questão é, o que ele é para você? Ah, o pastor disse que ele é isso, aquilo outro, ele faz isso. E para você, o que ele é? Eu passei um percurso da minha vida que eu só sabia dizer o que Jesus era segundo aquilo que eu escutava. Só que Jesus, ele não quer se limitar a terceiros. Você não vai ficar conhecendo Jesus só pela vida dos outros, porque ele quer se relacionar com cada um de nós. Ele quer se revelar para cada um de nós. Estamos prontos e preparados para recebermos e entendermos a Cristo que está se revelando e se manifestando Glória a a nós. Deus. Não podemos nos limitar a reconhecê-lo simplesmente pelo que as pessoas dizem, mas sim por aquilo que ele verdadeiramente é e representa para nós. Devemos alcançar uma maturidade espiritual. E quando chegamos nesse ponto de maturidade espiritual, não simplesmente iremos repassar aquilo que ouvimos. Ah, Jesus é isso. Mas quando passamos a nos relacionarmos com Ele, conhecer quem Ele é e aquilo que Ele faz e como Ele age, como Ele trabalha e como Ele opera, então saberemos a dizer o muito mais do que o que ouvimos, porque Ele se tornou próximo de nós. Glória a Deus. É muito simples. Aleluia. Às vezes conhecemos alguém por aquilo que ouvimos falar dela. Ah, a pessoa ali é tal, ela é assim, é desse jeito. Mas realmente só saberemos como ela é se nos aproximarmos dela. Às vezes queremos conhecer a Jesus mais a larga distância, sem relacionamento, sem contato com Ele. Aí vamos ficar só repetindo o que ouvimos. Ah, Ele é isso. Mas que saímos dessa noite entendendo que assim como Ele apareceu na história deste cego e resgatou ele que estava à beira do caminho, trouxe ele ao caminho, porque Jesus é o caminho. Glória a Deus. Ele também nos traz nessa noite para o caminho. Se estávamos à beira do caminho, ou se estávamos saindo deste caminho, Jesus está nos trazendo de volta para que permaneçamos e para que fiquemos neste caminho. Glória a Deus. Não importa a condição que estávamos ou a maneira que nos encontrávamos, a questão é, Jesus apareceu na história, está nos chamando para o caminho. Ele está nos chamando para a sua presença, porque Ele quer se revelar a nós. Amém. E quando Ele declara Cristo como filho de Davi, Ele tem um pedido, tem misericórdia de mim. Qual é a nossa petição aqui nessa noite? Oh, glória a Deus. Quando reconhecemos que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Messias, Ele sabe, Ele entende. Esse é a pessoa certa que eu irei pedir. Glória a Deus. Aleluia. Às vezes o nosso problema é que nós encaramos muitas portas, muitos
muitos caminhos. Mas a Bíblia declara o caminho, artigo definido, só existe um. Não disse os caminhos, Jesus não disse eu sou os caminhos, disse eu sou o caminho. O problema é que a gente quer pegar atalho. Jesus não disse vão pelo atalho, pelo caminho. O percurso da nossa trajetória é pelo caminho, o caminho é Jesus. Glória a Deus. Às vezes é difícil percorrer o caminho, é difícil. Vai ter tribulações, vai ter aflições, como diz Salmo 34, 19. Muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor a livra. Ô, glória! Como diz em João 16, 33, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ele venceu. Ele venceu. Haverá aflições, haverá tribulações no caminho lá, mas eu tenho certeza que ele disse que ele venceu e que eu tenho a presença dele. E se ele está comigo, eu tenho certeza que eu também vencerei. Amém. Eu também vencerei. Glória a Porque Deus. ele se fará presente comigo. Glória a Deus. Então, quando ele entende quem é Cristo, ele faz uma petição a ele, que tivesse misericórdia dele, da sua condição, do seu estado naquele momento. Porque a porta é ele, irmãos. Às vezes queremos terceirizar, buscar meios para alcançar a libertação, para alcançarmos a cura. Mas o meio principal é ele. Aleluia. O recurso principal é ele. Glória a Deus. Não vamos deixar para buscá-lo em última instância, depois que todas as portas foram batidas, depois que todos os caminhos foram percorridos. Tem um caminho ainda. Jesus, o último é ele. Tem gente que deixa Jesus para o final. Quando nada dá certo, quando tentou do seu jeito, agora tem que ir lá, né? Mas ele quer ser o primeiro. Glória a Deus. Ele tem que ser o primeiro. E quando reconhecemos ele como o Senhor, nós clamamos. Verso de número 40 diz: então, Jesus parando, mandou que o trouxesse. E nós sabemos que no versículo 39, as pessoas falaram para ele que se calasse, mas ele era insistente. Ele continuou, ele perseverou. Aleluia a Deus. E o grande problema da igreja do século 21 é isto: quando se depara com dificuldades, com problemas, com situações que para nós parecem ser grandes, para nós parecem ser impossíveis, desistimos. Ainda aproveita e chega alguém dizendo: o que tu faz tanto naquela igreja? O que tu vai fazer naquele lugar? Quantas vezes eu evangelizando ainda, jovem no Ceará, as pessoas olhavam para mim e diziam: tão loucos, acaba com esse negócio de crer. O que você quer com esse negócio de evangelizar e de pregar, pai? Aproveitar a tua vida. O problema é que eu estava ganhando com Jesus. Quem estava perdendo a vida era ele. Glória a Deus. As pessoas acham que nós estamos perdendo tempo. As pessoas acham que não há proveito nenhum, que não há nada aqui. Só que o problema é que nós entendemos o espiritual. Eles veem simplesmente pessoas sentadas numa cadeira, dando glória, dando aleluia, alguém ministrando. Mas o que acontece espiritualmente, somente aqueles que têm visão espiritual e conseguem ver o mover e o agir de Deus que está neste lugar. Cala que ele não vai te ouvir, não. Você acha que ele estava preocupado com isso? Se ele reconheceu a Cristo como sendo Messias, como sendo Rei, ele entendeu: rapaz, se ele realmente é o Messias, não é a multidão que vai impedir que ele me escute. Aleluia. Aleluia. Irmãos, o nosso problema é do tamanho da importância que nós damos para ele. Se você dá uma grande importância, ele é grande. Se você dá uma pequena importância, ele é pequeno. Mas nós sabemos mais dar grandes importâncias às coisas. Meu Deus, é tão grande. Jesus, é impossível. Não, Senhor, não vai dar certo, não. É assim ou não? É o ser humano. Somos nós. Nos deparamos com as situações e ficamos engrandecendo ela,
quando na verdade o que deveríamos engrandecer é Deus. É verdade, meu Deus. Não é o problema. A questão é que nós ficamos apresentando para Deus o nosso problema, dizendo: Deus é grande. Quem é maior? Deus é o problema. É Deus. Isaías capítulo 40, verso 15 diz que as nações são consideradas por ele como uma gota d'água, ou como o pó miúdo das ilhas, como uma coisa pequeníssima. Para você ter noção, já somos 8 bilhões e 200 milhões de pessoas. Deus olha para o globo terrestre, olha para o planeta Terra e diz: rapaz, isso é uma gota d'água. Eita Deus. Aí você está preocupado: Deus, o que vai ser das minhas contas? Meu Deus, o que vai ser disto? E esse familiar dando problema, e essa porta que está fechada. Meu querido, se para Deus a população mundial é uma gota d'água, quanto mais o que você está passando e enfrentando. Aleluia! A questão é não se preocupar com isso, é saber que Ele, o Todo-Poderoso, é que contempla, que vê, que tem poder de fazer alguma coisa. Amém. Porque quem age é Ele, quem opera é Ele, quem trabalha é Ele, e quem está aqui nesta igreja é o Deus Todo-Poderoso para Jesus. Glória a Deus. Então, enquanto mandavam que ele se calasse, ele continuou clamando. Vamos continuar perseverando e persistindo, porque nada nem ninguém é maior do que o nosso Deus. Glória a Deus. Não se importe com que aquilo que vai surgir, com as situações arbitrárias que vão nos aparecer, nada disto será maior do que Ele. Ele é maior. Ele é o Todo-Poderoso. Aleluia. E ele, irmãos, não teve sua fé por abatida por aquilo que ele escutou. Porque ele sabia que mais importante é o que Jesus tinha para falar com ele do que a multidão. Oh, glória. Glória a Deus. O que é mais importante o que Jesus tem para dizer para você ou o que as pessoas estão falando a seu respeito? Aleluia. Ele não estava preocupado com o que a multidão estava dizendo, ele queria saber o que Jesus ia falar. Glória a Deus. A gente tem que estar preocupado com o que Jesus vai dizer, o que Ele está falando para nós. A multidão, as pessoas vão dizer para você desistir, para você abandonar, retroceder, para você não vir à casa de Deus. Tudo isso você sabe e vai acontecer porque a multidão ela existe e sempre vai existir. Mas a questão é: eu não me importo com a multidão, quero saber o que Jesus tem para falar. Eu quero saber o que Jesus tem preparado e reservado para mim. E quando eu entendo que mais importante é o que Deus tem para mim do que o homem pode falar, meu querido, a multidão vai ficar lá, vai mandar eu calar a boca, vai mandar eu parar, desistir, não importa não. O que importa é o que Jesus está falando. Eu creio. O que Jesus quer para realizar na nossa vida. Glória a Deus. Isso é o mais importante. Amém. Por isso, irmãos, nós aprendemos muitas lições com este servo. Por isso que eu disse que ele enxergava. Tem gente enxergando e não tem a mesma fé e atitude que ele. Glória a Mas Deus. ele não enxergava até o momento que Cristo decidiu dar vista a ele. Mas as atitudes e as ações dele revelam alguém que tinha uma visão espiritual muito mais à frente. Oh, glória a Deus. Porque Cristo ele quer ampliar nossa visão, estender a nossa visão. É verdade. E como eu ia ler o verso 40, depois que a multidão declara que ele se calasse, ele continuou perseverando. Então Jesus parou. O clamor daquele cego fez Jesus parar. Glória a Deus, aleluia. Para que atendessem à petição dele. A multidão só viu alguém à beira do caminho gritando. Mas Jesus viu um grande projeto que estava lá fora. Eita, Aleluia. O homem só vê uma alma, alguém que está lá no vício, na droga, enfim, tantas coisas. Mas Deus, ele viu um projeto. E quando Jesus parou, mandou que chamasse. Aquele que estava à beira do caminho agora vai entrar no caminho. Oh, glória. Glória a Deus. Querido, não se preocupe com aqueles que estão lá fora. Aqueles que se desviaram, aqueles que você está orando, aqueles que você está pedindo para Jesus trazer para o caminho, continue no caminho, porque na hora certa Jesus vai mandar chamar. Amém,
Jesus. Na hora certa, Jesus vai trazer para o caminho. Glória a Deus. Mas não cesse de clamar. Não se preocupe com o que as pessoas estão dizendo e falando aí. Não, isso aí é caso perdido, isso aí não tem jeito. Desiste. É melhor você procurar outra coisa da sua vida. É perda de tempo. Querido, tudo que nós fazemos em Deus e para Deus é ganho, não é perda de tempo. Glória a Deus. A sua oração não é perda de tempo. Você está plantando e a plantação ela gera uma colheita. Aleluia. E aqueles que plantam em Deus, eles irão colher em Deus. Glória a Por Deus. isso não cesse de plantar, de orar, de interceder, Glória de buscar a Deus. aquele que é todo poderoso. Porque no tempo certo virá a resposta. No tempo certo ele se manifestará. E aquilo que parecia impossível, ele tornará possível. Amém, Jesus. Ele manda que chamassem, trouxesse aquele homem. E chegando, ele pergunta: você acha que Jesus não sabia o que é que ele queria? Você acha que Jesus não sabe o que é que você quer aqui nessa noite? Jesus é onisciente, ele sabe todas as coisas. Oh, glória. Glória a Deus, aleluia. Mas Glória a ainda Deus. assim ele perguntou a ele: o que eu te faço? O Deus Todo-Poderoso, conhecedor de todas as coisas, ele ainda pergunta: qual é a tua petição? O que você almeja que ele faça? Qual é o seu propósito? O que você busca dele? O que você quer dele? Ele sabe, mas ele quer ouvir. Glória a Deus. Ele conhece, mas ele Aleluia. quer te escutar. Glória a Deus. Ele sabe de todas as coisas, mas ele quer nos ouvir orando e pedindo e clamando ao nome dele, dizendo: Senhor, Glória é a Deus. isso, é desse jeito, Senhor. Porque quanto mais nós vamos orando, mais nós vamos nos aproximando dele, mais perto vamos estar dele. Ele estava à beira do caminho, mas o clamor dele trouxe ele para perto de Jesus. Glória a Deus. Se ele tivesse dado ouvido à multidão, realmente tem muita gente passando aqui, estou clamando aqui em vão, deixa ele passar. Nunca que ele teria se aproximado de Jesus. Ele sabe o que você quer, mas não cesse de clamar, não cesse de clamar. Glória a Deus. Glória a Deus. O seu propósito ele conhece melhor do que você mesmo. Glória a E Deus. quando ele se aproxima de Jesus, Jesus faz esta pergunta a ele: o que queres que eu te faça? Qual é a tua petição? Ele diz: Senhor, que eu vejo. E Jesus dá uma palavra a ele. Jesus diz: vê, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque Jesus restabeleceu a visão dele, física, e consequência, Jesus diz: a tua fé te salvou. Porque Jesus, irmãos, ele não quer só tratar do nosso físico. Jesus não quer simplesmente nos dar uma bênção, abrir uma porta, operar um milagre. A maior preocupação dele é que no final a nossa vida seja salva. Amém. Lembra que disse que ele morreu, pagou a dívida para que nós fôssemos salvos. Oh, Porque glória a o grande Deus. propósito de Cristo é justamente, como diz em Lucas 19:10, buscar e salvar o que estava perdido. Glória a Deus. Nós estávamos perdidos, mas ele veio nos buscar. Eu Ele creio. nos encontrou. É verdade. Eu E creio. ele disse para aquele homem: ver, receba o que você está pedindo. Receba o que você veio pedir. Receba aquilo que você veio buscar de Deus. E além disto, a sua fé, ela tem poder de salvar. A sua fé em Jesus, ela tem poder de te salvar. Glória a De te tirar Deus. da condenação eterna e de te levar para a salvação em Cristo Jesus. Glória a Deus. A nossa fé em Jesus, ela tem poder de Glória a nos tirar Deus. da obscuridade, do pecado e do mundo e de nos levar para o céu de luz junto da Aleluia, presença dele. Jesus. O que ele está falando aqui conosco nessa noite, o que viemos pedir, ele tem poder, ele faz. Glória Ele diz: a Deus. receba aquilo que você veio buscar. Se é cura, ele é Deus que cura. Se Oh, você glória! quer libertação, ele está libertando, ele está transformando e muito mais além. Ele está nos dando salvação eterna. Maravilha, meu Deus. Oh, glória a
Jesus vai muito além do que simplesmente aquele homem estava querendo. Ele só queria uma cura, mas Jesus deu e trouxe salvação. Oh, glória a Deus. Nós às vezes só queremos libertação. E Aleluia. alguém, Jesus vai fazer muito mais. Oh, glória a Deus. Porque somos nós que muitas vezes estamos limitando a Deus. Ah, Senhor, faz isso, como se Ele só pudesse fazer isso. E Deus é ilimitado. Deus não se limita a nada, nem a ninguém. E para encerrarmos, verso de número 43. E logo que o viu, seguiu, glorificando a Deus. Ou seja, aquele que estava à beira do caminho, aquele que estava distante agora, passou o caminho, estava próximo de Jesus, recebeu o milagre de salvação. E o que ele fez? A partir do momento que ele viu, começou a seguir ele, glorificando. Oh, aleluia. E aqui ele está nos dizendo como devemos seguir a Cristo, glorificando. Oh, glória a Deus. Não importa o que nos aconteceu e nos sucedeu no passado. Não importa a vida que levávamos, o que nós estávamos ali no passado. O que importa é que a partir do dia que Jesus teve encontro conosco, Ele nos encontrou, nos salvou. Desse dia em diante, decidimos segui-lo. E não é só seguir, é segui-lo glorificando. Oh, glória a Deus. A caminhada do cristão é árdua, é difícil. São coisas que muitas vezes nós não queremos passar. Mas devemos caminhar e seguir Ele glorificando. Glória a Deus. Não glorificamos pelo que estamos passando, glorificamos por aquilo que Ele é. Glória a Não Deus. glorificamos simplesmente pela vitória que Ele nos dá, porque senão aí só íamos dar glória, só íamos quando receber. E quando receber faz o quê? Murmura. É seguir a Ele glorificando. Ele abençoou, abriu a porta, glória a Deus. As coisas não vão bem, glória a Deus, porque Ele continua sendo Deus. Nada interfere em Deus, na sua autossuficiência. Ele não depende de fazer alguma coisa para ser Deus. Se Ele abençoar, glória a Deus. Se Ele não abençoar, glória a Deus do mesmo jeito, porque Ele permanece sendo Deus. Aleluia. E Ele seguiu a Ele glorificando. Oh, E glória o a Deus. mesmo povo que outrora não considerava e não declarava a Cristo como sendo rei, e agora estava o quê? Quando viram Ele, começaram também a dar glória, Aleluia. a louvar. Aleluia. Porque aquilo que este cego recebeu, agora curado, estava louvando e glorificando a Deus, tornou-se motivo também para aqueles que estavam à sua volta também glorificar a Deus. Aleluia. Assim como, irmãos, à nossa volta tem pessoas nos mandando desistir, mas se lembre, nós não devemos nos deixar ser impactado por aquilo que está à nossa volta, mas nós devemos transformar aquilo que está à nossa volta. Se os que estão à nossa volta estão murmurando e a gente começa a murmurar com eles, é só mais um. Mas se no meio dos murmuradores a gente começa a glorificar a Deus e contar as maravilhas que Deus faz e contar quem Deus é, aqueles que estão à nossa volta, que não davam glória a Deus, eles vão dizer, verdadeiramente, esse Deus merece glória, porque olha o que Ele fez, olha o que Ele operou, olha o que Ele está fazendo. É isto, é nós que devemos impactar aqueles que estão à nossa volta. Por isso não se limite, não fique simplesmente com aqueles que estão falando ou dizendo aquilo que estão dizendo, mas transforme o ambiente à sua volta, através da sua oração. Por isso, siga adorando a Ele. Amém, Jesus. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Amém, queridos? Amém, Foi um Jesus. privilégio estar com vocês. Uma honra estar aqui. Agora eu quero retornar a palavra ao pastor.